esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem sempre que lembrar assim que ele é muito importante e que o nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. E cada elemento tem que sempre lembrar que ele é importante. Então, é bem importante, porque quando um filho lembra do pai, lembra da mãe, ele melhora o comportamento. Então, esse pai, essa mãe, tem essa importância na vida do filho, faz com que ele erga a cabeça e ele evita muitas situações. Então, um filho recebe um presente e o colega quer atrapalhá-lo com aquele presente que ele recebeu, quer estragar aquele presente, quer macular aquele presente. Então, ele fala assim que ele vai falar com o pai dele, porque o pai dele é que deu a ele aquele presente. Então, esse que quer prejudicá-lo, que quer estragar o seu presente, para de ter aquele comportamento. Então, nós, no nosso trabalho, tem que lembrar assim, da importância que tem, da condição boa que recebem quando vêm para o trabalho, quando trabalham, e mesmo fora do trabalho, como são recebidos. Então a pessoa tem que sempre lembrar dessas importâncias e valorizar-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais 6. Então, é muito importante lembrar assim que na criação são 7 planos. Então, nós falamos do primordialmente criado. Primeiro vem Parsival, depois vem os 4 primordialmente criados, que são o Timatinok, Leilak, o Leão e Merco. No degrau seguinte, nós falamos das 3 primeiras primordialmente criadas femininas, Joana, Célia e Josefa, e mais distante falamos de Vasita, que é a guardiã vigorosa. Depois, no 4º degrau, vem a Ilha das Rosas, a Ilha dos Lírios e a Ilha da Enteal Suisvanilde, que é a Ilha dos Cisnes. Então, na Ilha das Rosas, tem aquele roso, aquela coisa bonita, e tem o templo também. E nesse templo tem também, em volta do templo, são cultivadas rosas que parecem taças de rubis. Nesse templo tem o amor de Deus. Então Maria vem de período em período nesta ilha, renovar as energias e trazer o amor. Então é o amor que cura, é o amor que beneficia, é o amor que auxilia, e que dá aquela condição muito importante que todas as pessoas, quando passam por uma situação de um elemento da sua família, que a pessoa tem um zelo, então fala-se de conforto. Então esse conforto para a pessoa, nas situações em que ela apresenta para ela na sua vida, vem da Ilha das Rosas. Então vem do amor de Deus. Então esse amor de Deus é muito importante assim, porque ele atua em todas as épocas. Então nós sabemos assim que quando tem um descontentamento, a pessoa pede a justiça. E quando tem um anseio, uma vontade e que precisa de suprir aquela necessidade interior, está sempre falando do amor de Deus. Então é da Ilha das Rosas que vem esse amor. Depois nós temos também a Ilha dos Lírios. Então é a ilha da pureza, é a ilha da justiça, e nessa ilha tem esta coisa muito importante assim, que possibilita a pessoa estar sempre com o seu norte, sempre norteando. E a Ilha do Cisne é aquela ilha que as irradiações da Ilha das Rosas junto com a Ilha dos Cisnes irradiam. Então a pureza e o amor. Essas irradiações descem para a Ilha do Cisne e as virgens da Ilha dos Cisnes entrelaçam essas irradiações e distribuem para as criações. Então, o espírito humano tem que desenvolver uma condição assim de ir percebendo que não é somente o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, dos pais para os filhos, é o amor que é uma condição maior. Então
Então, sempre tem que haver o equilíbrio. Então, na nossa vida, a pessoa tem que sempre ir verificando aquilo que ela tem, e ela tem que ir verificando também como ela já usa aquilo que ela já tem. Então, esse equilíbrio é um procedimento que cada espírito humano precisa de desenvolver. E é muito importante assim, porque nós sabemos assim que o espírito humano, ele é indivíduo. Então, na casa de uma pessoa, quando tem um nascimento, aquele nascimento é que aquele espírito que está nascendo naquela moradia, ele apresenta as mesmas características daqueles pais. Os fios sanguíneos, eles são sempre assim, características iguais, que apresentam as mesmas tendências. E é bem importante, porque as tendências opostas, elas são iguais. Então, num período anterior, um filho que agora está nascendo, ele teve um comportamento possessivo de posse em relação aos seus descendentes. Na sequência dos anos, na sequência da roda do destino, ele agora nasce numa moradia que os pais vão apresentar a ele a mesma condição de posse. Então nós sabemos assim que existem filhos que têm dificuldade de sair da moradia justamente porque os pais colocam toda a facilidade e colocam toda a dificuldade quando ele apresenta a ideia de sair da moradia. Então, na roda, a pessoa vai ter que colher aquele comportamento que ele teve. E nós sabemos assim que quando existe um equilíbrio, naturalmente o filho, a filha, apresenta uma naturalidade para sair da moradia numa determinada idade. Então, na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que a roda é um destino. E essa roda ela vai mudar as maneiras, independente da época. Então, nós temos uma condição muito importante assim, que nós não lembramos de uma época anterior. Mas muitas pessoas acham assim que lembrar de uma época anterior auxilia. Não auxilia. Porque só vai auxiliar uma pessoa quando ela entrar numa condição de evoluída. Então ela vai compreender as vezes que ela veio na Terra e como ela teve que colher em cada época que aqui ela esteve. Os planos espíritos primordiais 6. Primeiro vem Parzival. Das irradiações de Parzival, do seu núcleo inenteal, então surgiram os 4 primordialmente criados. Então, no segundo degrau tem o Shimati-Nok, Leilak, o Leão e Merkle. São os quadrados da criação. No terceiro degrau, nós temos as 3 primordialmente criadas, femininas, Joana, Sela e Josefa. Depois, mais distante, nós temos Vasita, que é a guardiã vigorosa. Então, os planos da criação são 7, como Emmanuel é o número 7. Então, nós sabemos assim que na Ilha das Rosas tem espíritos primordialmente criados como crianças, que enquanto se mantêm puros, não são descartados. E entre essas crianças também tem entes femininos que circulam entre elas numa forma de organização. Então, essas crianças, o tamanho e a forma dessas crianças são do processo de desenvolvimento. Então, são crianças que não vão nascer na matéria grosseira. São crianças que vão ter o seu amadurecimento e que têm que ter um distanciamento da luz primordial para que pudesse ter o amadurecimento e ter o tempo certo para o desenvolvimento. Então, na Ilha das Rosas apresenta esta condição assim. E na Ilha das Rosas tem o templo do amor de Deus. Do lado de fora do templo são cultivados rosas que parecem taças de rubis. Então Maria desce e o amor de Deus vem com a representação de Maria. E esse amor entra naquela condição assim de curar, de beneficiar, de auxiliar e possibilitando assim que a pessoa tenha aquele conforto que ela precisa.
No mesmo plano nós temos a ilha dos lírios. Então a ilha da pureza, a ilha da firmeza, da justiça. E nessa ilha também apresenta esta condição de uma segurança, de uma determinação. E a gente observando assim, na nossa vida diária, é muito comum assim o filho passar por essa situação da firmeza, né? O amor, a gente sabe assim que não é somente aquele amor que acalenta. Uma criança, ela recebe a orientação, ela recebe a advertência, que é o amor. O amor não é somente passar a mão na cabeça da criança, não é somente presenteá-la. Uma advertência também, possibilitando assim que a criança tenha um equilíbrio. E junto com esse amor vem a firmeza. Então a criança recebe as advertências e muitas vezes ela não ouve e acontece que ela machuca. Ela fica com um machucado. Então outra pessoa pergunta para aquela criança assim, por que ela não falou com os seus pais sobre esse machucado? Ela disse assim que eles já tinham mandado que ela parasse e ela não parou. Então a criança fica com essa situação e que é um amor, porque o amor é advertência. Recebeu a advertência, não seguiu a orientação, a pessoa tem a consequência e ela tem que ter a condição de viver com a consequência. Um exemplo bem interessante é daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. Ele teve a compreensão e essa compreensão possibilitou que ele então fosse salvo. Evidentemente que ele pode ter também passado por situações na vida seguinte de uma forma mais branda, com o resgate do karma que ele construiu naquela época. Mas ao lado de Jesus ele teve a compreensão. Com a compreensão, o amor entra e o karma é amenizado. E também tem a firmeza. Então, na ilha dos lírios tem esta condição muito importante, assim, da firmeza. E a firmeza apresenta esta condição da própria pessoa ter recebido a advertência e agora ela conviver com a consequência. É muito comum a gente conhecer pessoas que passaram por situações de consequência física e a pessoa, no período de recuperação, ela tem uma transformação dentro dela. Então o sofrimento, o jeito que ela está vivendo, ela tem a compreensão. Então o amor é esta condição. Na nossa vida diária, nós vamos colhendo aquilo que nós fazemos. Se nós tivéssemos a compreensão, e observando assim que para ter a compreensão tem que ter também um sistema de humildade, de aceitação, de perceber que aquele jeito que a pessoa está vivendo não dá a ela uma segurança interna. Então, ela tem que ter uma maneira para ter uma reflexão. Então, as irradiações do amor, da pureza, descem para a ilha do cisne. Nessa ilha, os entes que vivem nesta ilha são somente entes femininos. Então, nós também já podemos ter estudado os relatos anteriores sobre falar sobre o canto dos cisnes. Nessa ilha dos cisnes tem esta condição muito importante. As virgens da ilha dos cisnes, elas têm essa capacidade de ter um canto maravilhoso que já chegou até a matéria grosseira. E nessa ilha também, nesse servir, nesta bondade que existe, desta coisa boa do servir, então elas também, através do templo que existe nesta ilha, elas têm também o benefício, do seu canto ser um alimento para elas mesmas. E nessa ilha tem pássaros que são cravejados como se fossem de brilhantes. Então, a beleza que existe nessa ilha é dessa maneira, é uma beleza assim indescritível, que nenhum artista na matéria grosseira tem essa capacidade de fazer uma descrição de uma beleza assim que existe na ilha dos cisnes. E elas fazem esse trabalho de entrelaçarem o amor
e a pureza. Então essa pureza é uma condição interna que nós tínhamos que desenvolver. Não é uma pureza somente do jeito que nós vivemos assim, porque nós temos uma coisa bem séria assim, que normalmente nós cobiçamos aquilo que o outro tem. Então nós não temos a pureza, porque nós tínhamos que aprender a valorizar aquilo que nós temos. Então, na vida de matéria grosseira é bem interessante, porque a pessoa já tem um tanto, então agora ela faz plano para conquistar um outro tanto, sendo que aquilo que ela já tem, ela não usufrui, porque ela teve um trabalho para fazer a aquisição daquilo que ela já tem, e agora ela faz uma progressão para ela ter um tanto a mais. Então, a pureza é valorizar aquilo que nós já temos e aprender a conviver com aquilo que nós temos e como nós podemos fazer para usar bem aquilo que nós temos. Então esta é uma condição da pureza. Então quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai desenvolvendo esta condição assim, de ir vivendo o momento em que ela se encontra, de ir vendo o que ela precisa para ela mesma. Tem que lembrar assim, que a pureza é uma condição muito importante de valorizar aquilo que já tem e de não olhar para aquilo que o outro tem. E é muito sério assim, porque quando nós começamos a olhar e a cobiçar aquilo que o outro tem, então nós esquecemos que muitas vezes nós temos a mais e que nós não usamos. E que também tem um mandamento muito importante que fala assim, roubar. Então uma cobiça é um roubo, é uma maneira que a pessoa acha assim que ela pode ter aquilo, independente dela não ter feito esforço e nem ter feito merecimento para ter. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, vai apresentando os quadros para que a pessoa tenha a condição de ver os quadros que ela está estudando e a maneira que ela faz para trazer aquilo que ela precisa para usar bem aquilo que ela já tem. Então, o amor, ele é esta condição muito importante, ele está sempre junto assim, com a pureza, com esta coisa boa que possibilita o equilíbrio, que é no caso da criança, né? E a gente vê que a mãe, ela tem essa naturalidade de dar o amor e dar a repreensão, dar o limite. E ela pode acabar de dar o limite, no caso de uma formação normal de filhos, né? Ela dá o limite para o filho. E está na hora da refeição, ela chama o filho para receber a refeição. E o filho vem. E também tem muita coisa bem interessante assim, algumas mães que apresentam uma firmeza especial, o filho numa determinada idade, então na hora da refeição, ele faz um questionamento daquele tipo de alimento e ele acha assim que ele pode ter um posicionamento diferente. A mãe possibilita que ele tenha aquele posicionamento, só que ele não recebe o alimento. Porque ele fala assim que ele então não está conforme com o posicionamento que a mãe deu. A mãe o respeita naquele momento, mas logo em seguida, quando passa um tempo, ele vem procurar a mãe pedindo a ela um alimento. E ela não dá, porque a hora da refeição foi o momento anterior. Devido a isso, esse filho cria um equilíbrio e ele passa a valorizar o alimento que ele tem no momento. Então, o amor é esta condição muito importante assim. Ele atua dessa maneira. E a gente vê também com os adestradores, que dão o limite para o animal, dá a orientação para o animal. Então o amor do adestrador é um amor que apresenta um equilíbrio, porque quando aquele animal é adestrado, ele vai prestar a serventia que ele recebeu para aquela função, e ele dá a firmeza. Então, na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos assim, que nós precisamos de desenvolver uma condição assim, mas é conosco. E a gente sabe que quando o relógio toca, se a pessoa não levanta, depois ela entra naquela condição de indolente. Então vai passando o tempo e a pessoa sempre vai justificando por que não levantou. Então,
Na nossa vida, o que nós precisamos é de mudar a norma do tempo e do espaço para conosco mesmo, para ir nos arrumando, de ir percebendo as limitações que nós temos e qual é a possibilidade que nós temos que desenvolver para melhorar essa limitação. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai mudando dentro dela. Então, uma maneira que ela precisa de ter para resolver uma situação, vai possibilitando a ela que ela desenvolva aquela maneira. Então, ela vai possibilitando ter esta coragem e ela vai resolvendo as pendências anteriores. Os planos espíritos primordiais 6. É muito importante lembrarmos assim que a divisão da primeira criação são 7 os planos. E que esses planos, ele está sempre relacionado assim, que são, pode chamar-se de plano, pode chamar-se também de graduação. Devido ao distanciamento da luz, então, nesses planos apresentam estas condições. Então, primeiro vem Parzival, o primordialmente criado, seu núcleo inenteal. Então, através de Parzival, surgiram das irradiações dele os 4 primordialmente criados, Odishmat-Nock, Leilak, o Leão e Merco. Depois, no terceiro degrau, tem as 3 primordialmente criadas, Joana, Sela, Josefa, e mais distante nós temos Vasita, que é a guardiã vigorosa. No 4º degrau, tem a Ilha das Rosas, a Ilha dos Lírios e a Ilha da Enteal Suisvanilde, a Ilha do Cisne. Na Ilha dos Cisnes, elas recebem as energias da Ilha das Rosas, que é a energia do amor, recebe a energia da pureza, que é da Ilha dos Lírios, e depois elas entrelaçam essas energias e distribuem para a criação. Então o amor, vamos observando assim, que ele vai atuando na vida. Então na Ilha das Rosas, que é a ilha do amor que constrói, do amor que cura, do amor que auxilia, e que junto com esse amor está sempre aquela condição muito importante da proporção. Então não é um amor doentio de um homem por uma mulher, ou de uma mãe para um filho, ou de um pai para uma filha. É de um amor que mantém o equilíbrio. Então a gente observa assim que um filho em determinada idade, os pais vão posicionando. Depois, numa determinada idade, quando esse filho, essa filha já apresenta amadurecidos, e ele faz uma determinada função, uma determinada atividade, que está sempre ficando machucado. Então o pai fala, a mãe fala, olha, na idade em que você se encontra, eu não posso fazer nada. Mas eu digo que você precisa de parar de fazer essa atividade que você sempre fica machucado. Mas se você tivesse menos idade, eu tiraria você desta qualidade de esporte que você está sempre machucando. Essa maneira do posicionamento possibilita que o filho fique equilibrado. E com esse equilíbrio, o filho para de fazer aquela função que o prejudica. Então o amor a pessoa tem que lembrar assim, sempre tem que ter o posicionamento e sempre possibilitando na condição do respeito. E nós sabemos assim, um filho, até uma pessoa, até os 20 anos, ele não tem noção do seu corpo de matéria grosseira. Então ele usa o corpo de maneira que ele acha que vai ser bom para a vida dele. Mas quando ele recebe posicionamentos, então ele passa a ter uma ponderação. Posicionamento na maneira de vestir, na maneira de portar-se, no zelo que precisa de ter. Então, o pai e a mãe não pode deixar o filho assim de qualquer maneira. Por isso, eles vieram numa condição primeiro porque eles julgavam que tinha capacidade para dar a orientação. Então, se não estão orientando, se não estão posicionando, então não tem nenhuma função. Então, o vínculo de ligação de pais para filhos não é só com o benefício do financeiro.
porque possibilitou que aquele filho morasse naquela moradia e possibilitou para aquele filho as condições, as vestes, os estudos. Não é somente isso. O amor é posicionamento, é orientação, é auxiliar, que é aquela coisa muito importante também de um sorriso, de uma maneira agradável, de quando está chegando na moradia, aqueles que lá se encontram também ter uma felicidade em recebê-lo. Então essa condição bem natural assim que a gente precisa de continuar observando como nós somos e como nós precisamos de melhorar e dos conceitos. Então muitas vezes um pai fala para o filho que já se encontra com filhos, fala para aquele filho assim que hoje ele vê diferente como ele orientou, mas ele vê que não tem necessidade dele ter o mesmo procedimento que ele está tendo com os seus descendentes. Então esse filho fala assim que não tem uma outra maneira, que ele vai seguir a maneira que ele recebeu. Então essa condição nossa assim de falta de flexibilidade, de naturalidade, de não percebermos. Então a importância na nossa vida é levantar mais cedo um pouco do que o movimento da moradia, estudar o livro Na Luz da Verdade e ter um tempo para a gente perceber como que a gente se encontra caminhando na vida, como a gente se encontra com os nossos conceitos. Então é muito importante ter essa naturalidade. Então nós sabemos assim que na criação são 7 degraus. E que no 4º degrau da criação primordial tem a Ilha das Rosas, a Ilha dos Lírios e tem mais distante um pouco a Ilha da Entealschwisvanilde, que é a Ilha dos Cisnes. E que esses entes que vivem nesta ilha têm vestes muito bonitas que supera toda a imaginação daquelas pessoas que criam as vestes. Então a beleza, as formas, a beleza assim que supera as imaginações. Nessa ilha também tem pássaros que têm uma cintilação que parece ser de brilhante. O canto maravilhoso das virgens da Ilha dos Cisnes apresenta esta condição, porque em épocas anteriores, se a pessoa começa a pesquisar, ela vai confirmar assim, do canto dos cisnes. Então, nós tínhamos que ter uma mobilidade dentro de nós e nós tínhamos que ter uma naturalidade assim de observarmos que não somos mais evoluídos do que os nossos pais, porque se a Terra se encontra mais poluída, os povos se encontram menos nobres, menos polidos, então nós tínhamos que fazer um trabalho de melhorarmos. A melhora não é com as pessoas, a melhora é como nós nos tornamos melhores para que esse melhor reflita do nosso comportamento, da nossa maneira. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos nos percebermos. E a maneira para nos tornarmos felizes é tendo saúde, é tendo compreensão e esforçando para melhorar os nossos conceitos, melhorar a nossa maneira de acharmos que nós estamos bem assim. Não estamos. Nós tínhamos que nos esforçar muito para nos tornarmos melhores. Então, toda época a pessoa tem que lembrar assim, que não é somente na parte de sobrevivência da matéria grosseira que ela precisa de ter. Ela precisa de ter uma maneira diferente, de ter também uma saúde, uma perspectiva na sua vida, na sua maneira de ser. Então, a saúde não é somente do corpo físico, a saúde é de como a pessoa pensa, de como ela caminha todos os dias. Estuda o livro Na Luz da Verdade.